e aqui do meu lado o meu Face. Então eu vou ficar olhando aqui, tá bom? Pra vocês dos dois ladinhos. Mas vamos lá. Estão me ouvindo? Beleza? Maravilha. Pessoal, é o seguinte, eu tava aqui, na verdade, mexendo no meu computador, me ausentei do consultório hoje em função da questão do coronavírus, que eu acho que, né, nem precisa falar, todo mundo tá vivenciando isso. Então, eu me ausentei essa semana do consultório, achei como prudência. Alguns estados não temos ainda tantos alarmes, mas aqui no estado de São Paulo já temos, né, na verdade, a maior concentração de casos. Aqui na minha cidade, Campinas, também. Então, o prefeito pediu para que a gente tentasse aí evitar ao máximo. Então, enfim, resumindo, não estou no consultório essa semana. Mas o que eu vim falar com vocês? Eu tava aqui terminando os últimos ajustes pra gente liberar amanhã o nosso treinamento gratuito. E aí eu falei, não, eu preciso falar com o pessoal. Então, oi Facebook, oi Insta, tô aqui, ó, dos dois lados, então tá todo mundo aqui comigo. E é o seguinte, pessoal, amanhã, dia 17 de março, nós vamos liberar a nossa primeira aula do nosso treinamento do consultório dos sonhos. Eu não sei se vocês que estão me vendo aqui estão sabendo deste treinamento. Se vocês estão sabendo, coloca eu estou sabendo, para eu saber se vocês já receberam essa informação. Vou esperar vocês. Ah, muito bem. É o seguinte, vou explicar aqui, olha. Eu preparei um treinamento para vocês com 4 aulas totalmente gratuitas, ok? E essas aulas vão ser liberadas nessa semana, terça e quinta. Na próxima semana, terça e quinta, ok? Olha lá, um monte de gente, eu estou sabendo, maravilha. E assim, olha, eu tô muito emocionada e muito empolgada porque eu fiquei o ano inteiro, na verdade, pensando em fazer o treinamento para vocês. E aí, pela correria do consultório, e também eu sou supervisora, então não tinha tempo. Mas no começo desse ano, nas minhas férias, eu consegui fazer isso. Então eu preparei 4 aulas para vocês, para que a gente possa falar do zero sobre atendimento psicopedagógico, tá bom? Nós vamos falar nesse treinamento sobre você enquanto profissional, então como que a gente vai se formar enquanto profissional, como trabalhar a nossa identidade, o nosso medo, a nossa organização, porque é fundamental também. Vamos falar sobre divulgação inteligente para marketing, porque é o seguinte, o que adianta eu abrir um consultório, né, começar a atender, mas eu não tenho marketing funcionando. E se eu não tenho marketing funcionando, eu vou ter uma agenda mais vazia, obviamente. Vamos falar sobre a atuação do psicopedagogo, sobre avaliação, intervenção, enfim, tudo isso. E aí eu separei, né, nessas 4 aulas, tá bom? E onde vai ser, pessoal? É o seguinte, a gente tem, na verdade, um site, né, onde a gente tá subindo essas 4 aulas pra vocês, mas, na verdade, a gente preparou o Telegram. Eu não sei se vocês aqui conhecem o Telegram. O Telegram é um aplicativo igual o WhatsApp, que vocês baixam aí no celular de vocês, e vocês podem entrar no nosso canal. E lá a gente está concentrando o maior número aí de psicopedagogos, porque vai ficar mais fácil para conseguir responder as dúvidas de vocês. Então eu sei que tem um pessoal aqui já falando, eu já tô no Telegram, muito bem. Quem não tá no Telegram, eu vou deixar o link para vocês aqui no Facebook, eu vou deixar o link e para vocês aqui no Insta também, tá? Eu vou deixar direitinho, vocês podem ir também lá na minha bios, que também tem o link do meu Telegram, e vocês vão entrar lá, porque as aulas vão ser liberadas por lá, tá bom? De qualquer forma, eu vou anunciar também nas outras plataformas, mas se vocês puderem, conseguirem estar no Telegram, vai ser mais fácil. Por quê? Porque lá pelo Telegram, eu vou conseguir abrir para perguntas. Então, se a gente não tem essa abertura nesse canal fechado, imagina só, como que eu vou conseguir responder todos vocês de todos os meus canais? Não tem como, né? Então, a gente tentou segregar aí a galera tudo em um lugar só. Amanhã, no período da manhã, a gente vai liberar o primeiro link da primeira aula, tá bom? E aí eu vou conseguir deixar para vocês perguntarem também na aula e também no Telegram. Mas o fato é que eu tô muito empolgada, muito feliz e eu tenho certeza que este treinamento é só um aperitivo aí para vocês, mas vai mudar a perspectiva de vocês enquanto psicopedagogos, tá bom? Então eu vim rapidinho para falar isso com vocês e vou também dar uma interagida aqui.
Se vocês tiverem dúvidas aqui sobre o treinamento, como vai ser, o que vai ter, se vocês já tiverem dúvidas aqui sobre consultório, pode me deixando aqui que eu consigo ir respondendo vocês agora. Dúvidas sobre abertura, sobre atuação, sobre marketing, sobre avaliação, intervenção, tudo isso a gente vai conseguir conversar por aqui. Então, se vocês aqui do Face ou se vocês aqui do Insta tiverem dúvidas, podem deixar aqui pra mim já que eu vou respondendo pra vocês. Peço desculpa pro pessoal aqui do Facebook, que eu acho que eu tô bem colorida pra vocês, né? Por causa da luz aqui atrás. Mas vamos lá. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre consultório, pode me mandar aqui. Assim a gente já vai aquecendo os tambores aí, né? Pra amanhã liberarmos a nossa primeira aula aí pra vocês totalmente gratuita. E olha só que legal. Gratuito, gente. Quem que não gosta de coisas gratuitas, não é mesmo? Deixa eu ir passando aqui. Seja bem-vinda, Gabi, Vanderlene, a Lu, a Régia, a Silvia, Jaqueline, Mariene, Cida. Muito bem, ó. Segunda-feira à tarde, hein? A gente consegue estar aqui. Aproveitando, pessoal, fala aqui pra mim. Vocês estão atuando normalmente no consultório agora, nesse período aqui, né, do coronavírus? Ou vocês estão trabalhando na escola? Normalmente a escola de vocês está funcionando? Como que tá sendo aí na cidade de vocês? A Ana Paula, que a gente fez uma supervisão, né, Ana? Muito bem. O pessoal tá dizendo que algumas escolas estão paradas, né? Por aqui também. Que pena, né, gente? A gente tá enfrentando um momento tão complicado, né? Que a gente também não sabe nem o que fazer nesse momento, né? Na verdade, é só a prevenção. E eu fiquei com muita insegurança das crianças no consultório. A gente passa lá no consultório umas 40 famílias por semana. Então, nós achamos mais prudentes pararmos essa semana até aguardarmos aqui o prefeito da minha cidade, né, que é Campinas, nos dar o alerta aí. Aqui, olha, a Adriana falando que no Rio Grande do Sul as aulas foram canceladas. Assim, não tem outra opção que não seja a gente se guardar em casa, né? Vamos nos ajudar aí. Aqui em Brasília já estão em férias, muito bem. Avaliação de adolescentes. Quais são os testes que podemos fazer para 15 anos? Pergunta da Fabi. Fabiana, né? Posso chamar você de Fabi. Olha só, a gente tem uma dúvida muito grande sobre avaliações de adolescentes e adultos, tá? Na verdade, nós temos realmente, né, um material aí reduzido, tanto para adolescentes como também para pré-escolares. Então, o que eu oriento vocês? Tem um material chamado Luriana, tá? É um material que ele serve para adolescentes e para adultos. E ele é bem legal, dá para você usar aí na avaliação, tá bom? Chama Luriana. Dá para jogar na internet e vê-lo. Mas, na verdade, o que a gente precisa pensar? A perspectiva da avaliação, né, a sequência avaliativa, ela é a mesma, tanto para crianças quanto para adolescente. Você vai rastrear leitura escrita, raciocínio lógico-matemático, coordenação motora, atenção, memória. Você vai continuar avaliando da mesma forma, tá? Na verdade, o que você precisa fazer é adequar este material para a idade. Tá bom? Não é um bicho de 7 cabeças como a gente pensa, não. Até porque se eu tenho um adolescente em defasagem, né, supondo que eu tenho um adolescente de 15 anos em defasagem, o que vai acontecer? Essa criança vai conseguir fazer atividades, provavelmente de anos escolares anteriores. Então, a primeira dica, adeque o material que você já tem para crianças, para adolescentes, tá bom? E, fora isso, busque materiais, né, como para ajudar na avaliação, que eu uso o Luriana, que é um material bem legal. A Red trabalha numa creche inicial. Trabalha em Campinas, muito bem. Essa semana vai estar normal. Pois é, a creche é complicado, né? Porque os pais trabalham e aí como ficam as crianças, né? Luriana, isso, Cíntia, perfeito. É assim mesmo que escreve, Luriana. Deixa eu ver se eu consigo arrastar aqui, porque eu tô nos dois canais, ó, fazer perguntinhas com vocês. Ai, que legal. Gente, segunda-feira em casa, pra mim é uma coisa, assim, inusitada, né? E conseguindo falar com vocês aqui, tô muito feliz. Espero que vocês fiquem aqui comigo até o final. Deixa eu ver mais perguntinhas. Ai, meu Deus. Tá difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
Aqui em Campos, o recesso foi antecipado, muito bem. Vamos lá. Vocês têm dúvidas sobre marketing? Fala aí pra mim, vamos conversar. Vocês fazem marketing para psicopedagogos? Vocês trabalham com marketing online, offline? Como que vocês resolvem a divulgação de vocês? Contem aqui pra mim, que aí eu consigo fazer também uma análise, né, do consultório de vocês e consigo ajudar vocês também. A gente já pode fazer uma mini assessoria aqui. A Carol falando que usa o Facebook para divulgação. Muito bem, Carol. A pergunta da Carol, muito interessante. A gente precisa ter todas as redes sociais? Se for possível, sim, tá, Carol? Se você conseguir ter, talvez eu acho que o Insta, agora no momento, ele tá funcionando muito bem, né? Então o Insta, ele tá sendo bastante forte aí, dentro da perspectiva de divulgação, mas ainda acho que o Facebook e talvez a sua página profissional são bem funcionais, tá bom? Então, se vocês puderem ter uma página profissional de vocês é fundamental. E o Facebook, tá? Esses dois canais, normalmente os pais procuram bastante e são dois veículos muito importantes aí para vocês fazerem divulgações. Mas, se conseguirem também o Insta, ele tá aí ganhando, né, disparado. Cíntia, te mandei uma mensagem sobre supervisão. Tá bom, Cíntia. Eu não sei se você mandou em qual dos meus canais, mas já te respondo. Não estou conseguindo divulgar bem. Não sei bem o que fazer. A Dardânia, muito bem, Dardânia. Você tá sempre seguindo a gente por aqui, né? Muito fofa. Ela também divulga nas redes sociais. A secretária faz contatos periódicos com os mailing. Muito bem. Nenhum retorno. Quando você vai fazer visita escolar, a criança tem vários professores. Como você faz? Você pede relatório para cada um? Uau, gente, quanta pergunta. Quantas perguntas, plural. Vamos lá. É legal vocês terem um plano de divulgação, tá bom? Quando a gente fala em divulgação, não é assim, ó. Hoje eu vou divulgar, sei lá, minha panfletagem. Entreguei panfleto e pronto. Não, tá? A gente precisa ter um plano de divulgação. Hoje eu vivo, já fazem 8 anos, né, que eu atuo em consultório, especificamente em consultório, e a gente precisa de um plano para divulgação. E como é esse plano? A gente tem que ter um plano para offline e um plano para online, tá bom? A gente vê aí alguns profissionais falando muito sobre a divulgação online, maravilhosa. Mas eu acho que assim, ó, dá pra gente separar, fazer meio-meio, tá? Online, óbvio, acabei de falar. YouTube não, perdão. Facebook, Insta e site pessoal, tá bom? Mas assim, Dani, eu só faço um site e deixo lá. Não, tá, gente? A gente tem que ter todo um plano de divulgação pro site, temos que ter hashtags, e isso tudo vocês vão ver no treinamento, hein? Então, fiquem aí preparados. E offline, sabe? A panfletagem, ela é muito legal. E como eu até tava dando uma supervisão agora, antes de falar com vocês, com a Eliana, e o que eu falei pra ela sobre a divulgação offline? Uma coisa que funcionou muito pro meu consultório e ajudou bastante a alavancar, e talvez também funcione pra vocês, é a panfletagem de casa em casa. Mas como que isso acontece, tá? De 3 em 3 meses, mais ou menos, vocês podem fazer dessa forma. Vocês contratam aí uma pessoa, também se vocês quiserem fazer vocês mesmas, tudo bem. E aí você faz essa panfletagem no bairro que você atua, o seu consultório, e em 3 bairros, no raio de 3 bairros vizinhos. Então faz aí um folder bonitinho, um folder bacana sobre o seu trabalho, sobre como você atua e o que você pode ajudar aí as crianças na aprendizagem, tá bom? E aí você vai de casa em casa ali colocando nos correios. E por que isso funciona, tá? Mas também assim, não precisa fazer em bairros muito longe, porque as famílias, elas tendem a procurar profissionais da região em que elas moram, tá bom? Então, não adianta, talvez a gente não precise ir tão longe, tá? Dá pra ficar nesse raio aí de 3 bairros ao redor de vocês. Fora isso, gente, parcerias escolares são fundamentais para um consultório, tá bom? Outra coisa, parcerias com profissionais, né? Então, com fonos, com psicólogos, com neuropediatras, com neuropsicólogos. E aí, como que a gente consegue essa divulgação, essa parceria? Ligando.
ligando nos consultórios, falando que você está com um projeto aí de parcerias, você vai lá, marca um café, vai conhecer as profissionais, expõe o seu trabalho, leva um projeto, tá bom? Eu sempre falo da importância de vocês terem um projeto. Tanto um projeto para a escola, né, como também um projeto aí para parcerias com profissionais, tá bom? Não dá pra gente chegar lá e falar, olha, eu vim aqui e eu queria fazer uma parceria com vocês, né? A gente precisa ser diferente, tá bom? A gente tem que ter um diferencial aí na nossa carreira, combinado? Fabiana, eu tenho dificuldade de conseguir agendar com escolas. Tá bom, Fabi, olha só. Antes de você agendar com a escola, quando você estiver ligando, você já precisa ter um plano, tá? E qual que é esse plano? Imagina só se a escola fosse receber todos os profissionais que ligam lá e pedem, né? Então, assim, seria difícil. Então, qual é o seu diferencial, o seu pulo do gato aí, tá bom? Faz o seguinte, liga na escola e fala que você tem, né, você gostaria de uma parceria, mas que na verdade você tá propondo ali um tempo para você apresentar o seu trabalho para a escola. E aí você já vai para a escola com o seu projeto preparado. E você pode também falar aí por telefone, olha, eu tenho um projeto de palestras. Palestras é um grande viés para você conseguir entrar em escola, tá bom? Então vamos lá, eu tenho um projeto de palestras e eu gostaria de apresentar uma palestra para vocês. Seja uma palestra para pais, seja uma palestra para profissionais também, né, da escola. E aí você propõe para essa escola uma abertura para palestra, tá bom? E aí, aproveitando a palestra, você propõe a sua parceria. Então, é assim que a gente faz por aqui. Nossa, peraí que tem muitas perguntas. Dani, acabei de concluir minha pós, gostaria de saber quais são os materiais necessários para iniciar. Materiais necessários, os materiais, os brinquedos, né, de intervenções. Então, a gente sempre pensa em 4 áreas, tá bom? De intervenção. E de avaliação também. A área da linguagem, né, que tá dentro aí da leitura escrita. A área do raciocínio lógico-matemático, né? Não precisa nem dizer o que é. A gente também precisa aí de atividades para motricidade, então materiais para trabalhar motricidade. E materiais para você trabalhar aí o que a gente chama hoje de funções executivas, atenção, memória, noção espacial. Então, são 4 áreas que você precisa pensar, tá bom? Então, são materiais básicos para você fazer a avaliação. Protocolos de avaliações também são interessantes. Na sala, né, normal, uma mesa, cadeira, uma decoração, um ponto legal que eu também preciso falar pra vocês. Gente, eu sei que a gente ama decorar a sala, a maioria de nós somos pedagogos de formação, mas quanto mais informação você tiver na sua sala, ou seja, mais jogos expostos e tal, mais a gente perde a atenção da criança, tá bom? Então, eu sempre indico que, pra montar uma sala, deixa alguns, né, joguinhos ali expostos, mas é legal você ter um armário aí para você poder guardar os seus materiais, tá bom? Porque durante a avaliação as crianças perdem muito atenção com os estímulos externos do nosso consultório. E quando o profissional faz a domicílio, não tem espaço próprio. Pois é, gente, o atendimento a domicílio tem crescido muito, tá bom? Se você está iniciando agora e você não tem, talvez, né, condições financeiras aí de dispor, né, um dinheirinho para abrir o seu espaço ou até para pagar, né, um consultório, uma sala, eu oriento vocês a fazerem atendimento a domicílio. É bem legal, tem tido uma procura bem significativa. E aí o que vocês vão precisar, obviamente, é uma organização, né? Porque vocês vão andar de casa em casa, vão precisar ter a maletinha aí de vocês de avaliação, de intervenção. Questões éticas também, porque nós vamos entrar na casa das pessoas, né? Mas é um atendimento que tem crescido bastante, tá bom? Mas assim, a nível avaliação e intervenção é igualzinho ao consultório. Não muda nada, tá? A única coisa que muda é que você está indo na casa do paciente e você precisa ter um lugar estabelecido com a família para atender ele. Não dá para atender um dia na sala, um dia no quarto, não, tá? É importante que a gente tenha sempre um espaço estabelecido aí com a família. E também vocês podem, né, cobrar um pouquinho mais, porque é domicílio. Mas quantos panfletos você faz em média? Porque eu fiz 5.000 panfletos e não tive retorno. Olha só, Liliane, talvez, tá? Supondo aqui,
você fez 5.000 panfletos, mas o importante não é a quantidade da panfletagem, tá? O importante é a qualidade do seu trabalho com a panfletagem, ou seja, qual é o lugar que você faz panfletagem, como você apresenta o seu trabalho, tá bom? Talvez o erro tenha sido aí, na sua forma de divulgação, não a quantidade de panfleto que você teve. Se eu pegar o meu panfleto e ir distribuindo, né, sem métodos de divulgação, provavelmente eu não vou ter um retorno positivo. Indica locais para comprar testes e materiais. Eu compro muito na BookToy, tá bom? A BookToy é um site que tem bastante aí materiais de intervenções, de avaliações, não só, né, para nossa área, mas muitas áreas, tá bom? Chama Book de livro em inglês e Toy, que é brinquedo em inglês, tá? BookToy. E outro site que eu também compro muito livro, avaliações, jogos, tudo, é o site da Amazon. Amazon.com.br, tá? Lá também tem um precinho bem bacana. Obrigada por responder, imagina, estou aqui para ajudá-las. Seja bem-vinda, Thelma, Simone. Estamos aqui, meninas, vocês estão entrando aqui no Face, tá bom? Estou aqui respondendo perguntas acerca de consultório e lembrando vocês, avisando vocês que amanhã, gente, a nossa primeira aula do treinamento do consultório dos sonhos totalmente gratuita vai ser liberada para vocês. Sequencinha aí de 4 aulas maravilhosas, tá bom? Não tô puxando sardinha pra mim, não. Mas realmente, eu me esforcei muito pra dar pra vocês aí, entregar o melhor conteúdo, né, que eu pude. Qual o material, ator, que você indica para avaliações? Bom, depende, né? A gente tem avaliações dentro de várias áreas, vários campos, e cada um você vai utilizando aí de formas diferentes. Eu não tenho um autor específico. Para a intervenção, eu gosto muito da Simaia Sampaio, né? Ela tem um livro aí de sequências de intervenções bem legais. Mas, na verdade, para avaliação, o que eu indico para vocês como um protocolo, tá bom? Vamos lá. Gente, fundamental ter o TDE, né? Então, o TDE, para quem tá na área aí, já deve conhecer. Então, o TDE, ele é fundamental para você fazer um rastreio das competências pedagógicas aí do seu aluno, tá? Outro material interessante é o IAR. O IAR é para pré-escolares, então ele também faz um rastreio aí nas competências base, né, da aprendizagem. Outro material para avaliação, Confias, para você avaliar a questão de leitura e escrita do seu paciente. Deixa eu ver para a área de matemática. Gente, eu uso tanta coisa, mas deixa eu ver aqui um bem legal para vocês. O BACMAT, tá bom? É uma bateria de aferição. Eu falo BACMAT, na verdade é a sigla. Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui para vocês. Se alguém tem o BACMAT, gente, me ajuda aí, ó. Se vocês que conhecem os protocolos que eu estou falando, me ajude aí digitando para ajudar o pessoal. Ó, BACMAT, TDE, Confias, vou tentar escrever para vocês aqui. IAR, vou colocar alguns aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Para adolescente, eu acabei de falar, né? O Luriana. Luriana para avaliações de adolescente. Muito bem. Ops, digitei errado. Luriana. Seja muito bem-vinda, Valquíria, Viviane, Valéria. Estamos aqui na live falando sobre abertura, gerenciamento de consultório. Deixa eu ver se eu volto aqui. Perdão, sumi e voltei. Nossa, peraí que tô olhando os dois lados aqui. A faixa etária desses atinge os jovens? Atinge, tá? A gente tem muito essa relação, esse medo, né? De fazer avaliações e aplicações com jovens, com adultos, como se fossem algo muito diferente do infantil. Não é, tá, pessoal? Como eu falei, a sequência avaliativa é a mesma.
Mas como a gente não tem tantos materiais próprios para isso, a gente precisa dar uma estudadinha aí, colher materiais para fazer a avaliação. Mas claro, a base tem que sempre ser pedagógica, ou seja, eu preciso entender de desenvolvimento humano para saber se o meu paciente está dentro do esperado para a idade ou não. É interessante em consultório você saber também, sabe, um pouquinho sobre fonoaudiologia, conhecer um pouquinho sobre psicologia, sobre neurociências, enfim, né? Porque tudo isso agrega aí também no nosso trabalho. Fabi, Silvânia, muito bem. O que eu acho, não sei do que. Autismo, né? A pessoa tá falando bastante de autismo. Autismo é um assunto que está bastante em alta aí para nós, né? A gente tem recebido uma demanda bem específica de autismo no consultório. Eu sempre oriento que quem quer, né, trabalhar com o nicho do autismo, vamos voltar, né? O que é o nicho, Dani? Vamos lá. Nicho, pessoal, é uma expressão que a gente usa no empreendedorismo, tá bom? Mas, Sandra, muito obrigada. Tem minha apostila. Arrasou, Sandra. O que a gente precisa pensar? O que é o nicho? Então, vamos lá. Eu sou psicopedagoga, né? Então, o que acontece? Eu posso atender todas as demandas possíveis, tá bom? Agora, quando eu quero ter o nicho, o que é o nicho? Eu pego uma parcela do mercado, escolho aquele tema para atuar, né? E vou destinar toda a minha energia, toda a minha força ali para me especializar neste assunto. E isso te dá muita autoridade de mercado. Isso é muito legal, tá bom? E as meninas, né, a Maria e as meninas que estão atendendo autismo, elas estão fazendo isso. Então, eu pego o autismo, né? Pego ali uma parcela do meu mercado. E aí, o que eu faço com isso? Eu vou me preparar para atender, né? Até porque a gente sabe que dentro do aspecto autista, a gente precisa trabalhar com métodos, tá bom? A gente tem o ABA, a gente tem o TEACH, a gente tem o Denver, né? Que tá bem agora popular aqui no Brasil. Então, o que é interessante vocês fazerem? Se especializarem nisso, tá bom? E aí, dentro dessas especializações, vocês utilizarem os protocolos específicos para autismo. Então, eu acho que autismo é uma área bem específica e que exige de nós, né? Um pouquinho mais aí de preparação para atuação com eles. Valkyria, eu falei aqui sobre um site que eu uso bastante, que é o BookToy, tá bom? Ele é um site bem legal. A Silvana, eu uso a sua apostila. Muito bem, Silvana. Parabéns. Ó, o seu material então é ótimo. Tem uma paciente autista de 6 anos que está no pré-3. A mãe está ansiosa para ver a alfabetização. Ok. Cíntia, a primeira pergunta para você. Você sabe trabalhar com alfabetização para autista? Essa é a primeira interrogação aí que precisa ficar pra gente, tá bom? Aqui a Fabiana tá aqui no Face, tá me falando aqui que ela se especializou em ABA e é excelente. Então eu indico que para atuação com autistas, não que a gente não possa atuar, tá bom? Não que a gente não saiba, é tranquilo, a gente pode atuar, mas eu indico sempre que a gente se especialize um pouquinho nisso, tá bom? Porque como eu falei, no caso deles, é interessante que a gente trabalhe com uma intervenção mais específica, né? E trabalhe com método. Então, talvez, Cíntia, é legal você saber, dar uma pesquisadinha, ou se você puder fazer uma especializaçãozinha aí, né? Sobre alfabetização de autistas, sobre métodos, que assim a gente consegue atingir melhor. Ai, peraí que eu tô tentando subir aqui, gente, mas não tá dando certo. Podemos dar mais de uma sessão por semana? Legal. Olha só, nós podemos, tá bom? O que eu acho na atuação mesmo, assim, na prática, tá? O que eu entendo? Uma vez por semana é pouco, tá bom? Então, assim, quando a gente tem um paciente que está, né, com atraso, com dificuldades ali na aprendizagem dessa criança, uma vez por semana, atendendo 1 hora, talvez seja pouco, realmente, tá bom? 2 vezes, na minha opinião, seria ideal, tá? 3 vezes para mais, eu já acho que a gente cansa o paciente, né? Por quê? Porque o paciente já está no processo escolar, então ele já tem lá, né, a escola, as lições de casa, as atividades também que muitas vezes as crianças têm, né, na vida aí, corriqueiramente. Então eu acho que
assim, 3 vezes pra mim, na minha opinião, é o limite, tá? Uma vez é pouco, mas a maioria dos pais permanecem com uma vez por questões financeiras. 2 vezes pra mim é ideal. 3 vezes já é uma linha ali que a gente precisa observar a necessidade da demanda. A Shirley tá me falando que o áudio tá baixo. Alguém mais tá achando o meu áudio baixo, pessoal? É que eu tô com o celular em cima de 2 caixas. Talvez seja isso. Como eu tô com 2 celulares aqui, pode ser que esteja acontecendo isso. Perdão, Cirlei, se tiver baixo aí pra você. Quanto é cobrado por atendimento? Pergunta master. A gente recebe muito essas perguntas. Vamos lá. A gente tem um preço médio aqui no Brasil, tá bom? Que ele varia hoje de R$60 até 120, 150. Isso depende da sua realidade, tá bom? Da demanda que você vai atender e também dos seus custos aí profissionais, tá? Mas em média, como ela perguntou ali pra mim, em média a gente tá na base de 80, R$100 por atendimento, tá bom? Mas se você tiver uma demanda específica, dá pra você cobrar 120 aí, se você trabalha dentro de uma clínica que tem a sua divulgação própria, se você trabalha também, né, o atendimento a domicílio, dá pra você cobrar esse valor, né? E aí tem a ver com a sua realidade aí também. Geralmente eles confundem o atendimento psicopedagógico com aula de reforço. Pois é, confunde muito, gente. Eu tava atendendo hoje na supervisão, uma supervisionanda de Palmas. Olha que legal, né? Super longe. E a gente tava conversando sobre isso, né? Sobre a dificuldade que nós temos em informatizar as famílias e as pessoas sobre o nosso trabalho, né? O que a gente precisa entender? Eu acredito que o atendimento, né, a aula particular, ela é específica, e aí como que eu uso aí uma imagem, né, uma perspectiva aí que talvez ajude todos nós a imaginarmos. Então eu sempre uso como fictício uma imagem de um iceberg. Então vamos lá, o paciente chegou para você, o que tá gritando nele, né? O que tá apresentando ali, aparecendo. Você nem precisa ser especialista para entender que essa criança está com dificuldade. Isso eu chamo de ponta do iceberg. Então a criança tem ali o que ela tá manifestando, ok? Então a aula particular, ela trabalha só com isso, com o que a criança está manifestando ali. Então a dificuldade é matemática, vou treinar matemática e ponto final, tá bom? A psicopedagogia, ela não fica nisso, gente, pelo amor de Deus, tá bom? A psicopedagogia, ela vai estudar, né, no processo de avaliação, tudo que está abaixo desse iceberg que a gente não está vendo, tá bom? A gente vai pesquisar de forma cognitiva o processo de cognição dessa criança, então a gente precisa descer esse padrão e fazer a avaliação, o que a aula particular não faz, tá bom? Então a gente precisa informatizar as famílias e de fato elas confundem, né, com a aula particular. Mas aí, o que eu recomendo? Oriente, né? Quando a família chega no consultório, o nosso primeiro momento é o momento de entrevista, que é quando você vai conversar com a família, ver o que está acontecendo com o caso, que não é anamnese, tá bom? É a entrevista. E aí, você vai conversar com a família. Nesse momento, você vai descobrir o que está acontecendo com essa criança. Então, assim, qual tem sido a queixa, o que está acontecendo. E nesse momento, é o seu momento de informatizar a família e explicar para ela o que faz um psicopedagogo. Até para você ver se o seu trabalho, né, de fato vai contribuir aí com a família. Porque muitas vezes o caso chega para você e o caso não é da psicopedagogia. Pode ser um caso, né, para psicologia, pode ser um caso para fono, e aí a gente precisa encaminhar a família. Então eu acho que não tem outra forma, né, da gente mudar essa ideia de aula particular como psicopedagogia se a gente não informatizar as famílias. Carol, vai ficar, eu vou tentar aqui quando encerrar, eu vou tentar salvar sim, tá? Às vezes acontece de não salvar, mas eu vou deixar salva sim. A Fabiana perguntando se eu posso fazer uma live de avaliações de crianças pequenas, dos pré-escolares, né? Posso sim. Vou deixar anotado aí pra você, né? O seu tópico aí, mas eu vou me preparar pra isso.
Kênia, quantas sessões são necessárias para fazer uma avaliação? Gente, isso aí ó, tem muito a ver com a sua prática também profissional, tá? Mas é indicado aí de 8 a 10 sessões. Eu confesso que 10 para mim eu acho bastante. E isso depende, de repente, se eu tenho um caso específico ali que eu preciso de mais tempo, tudo bem. Mas eu acho que de 6 a 8 sessões a gente consegue fazer aí a avaliação. A Rafa perguntou, a entrevista no consultório e a anamnese vai ser preenchida em casa? Pois é, isso aí você pode separar em 2 momentos, tá, Rafa? É o seguinte, a anamnese ela é bem complexa, né, pessoal? Ela é grande e a gente tem muitas perguntas ali para fazer para a família. Tem perguntas bases que são fundamentais que você esteja fazendo para que você possa fazer contra-argumentação aí com a família. Então, por exemplo, gestação, a parte genética da família, né? O comportamento da criança familiar, escolar. Então, tudo isso eu acho legal que você faça essa parte da anamnese no consultório, para que você possa, no meio da conversa, vai surgindo outras dúvidas ali e você consegue ir falando com a família, tá? Mas a parte mais pesadona da anamnese, você pode entregar sim para a família preencher em casa. Obrigada, imagina, gente, tô aqui para respondê-las. Dani, você cobra a primeira entrevista? Sim, gente, eu cobro, tá? Agora, assim, Dani, é obrigado? Não é obrigatório, tá bom? Se você achar que dentro da sua realidade aí você não quer cobrar, tudo bem, não tem problemas, tá? Mas por que eu acho importante a gente cobrar? Porque, como eu falei, nessa entrevista, você já começa o seu processo de escuta do caso, né? Então, você já tá ali conversando com a mãe, você já tá conhecendo a realidade dessa família, você já tá fazendo ali os seus primeiros contatos, a sua primeira anotação. Então, eu acho importante, sim, que a gente cobre para que a família valorize também essa sessão de entrevista. E que ela entenda que tudo que você souber dessa criança vai fazer parte aí dos seus resultados com essa criança. Então, eu indico você a cobrar. Se você quiser, você até pode cobrar um valor menor, de repente. Mas se for possível, tá bom? Eu recomendaria vocês a cobrarem normal. O material da Nádia Bossa, muito legal. A Nádia, ela é excelente, ela é bem pesquisadora, né? Então você tem que ter um tempo aí para ler os materiais delas, mas são excelentes sim. Pedagoga do Poder, estou pretendendo fazer atendimentos a idosos, maravilhoso, tá? Atendimento com idosos, a gente foca bastante na reabilitação cognitiva, tá bom? Tanto a reabilitação cognitiva, como também, né, entra dentro disso aí os fatores de motricidade, então, grossa, fina, global, equilíbrio, tudo isso a gente pode trabalhar e eu acho que hoje, né, infelizmente não é o meu nicho, né, trabalhar com idosos, mas futuramente eu tenho aqui uma vontadezinha no coração de trabalhar com os idosos, então é uma área que está crescendo bastante também. A Fabiana falou que em alguns casos ela não está conseguindo fazer a anamnese com menos de 2 horas. Fabi, então, dá para você fazer o que eu acabei de falar, tá? Você pode dividir a sua anamnese. Tira dela ali o que você considera mais importante para você fazer a conversa aí com a família, tá? Então, né, tem coisas que tá na anamnese, mas que tem coisas que a gente precisa saber que tá além da anamnese, né? Então, você pode tirar e a outra parte mais pesada mesmo da anamnese, você pode entregar para a família terminar em casa. Também dá super certo. A Marne... Gente, os nicknames aqui são maravilhosos, não consigo ler. Mas a Marne Daumas, ela diz, todas as vezes que eu te ouço, fico animada para iniciar. Ai, meu Deus, que legal. Quero muito atuar, mas fiquem segura. Você é ótima e está me ajudando muito. Muito obrigada, viu? Você que me ajuda aí, me dando essa notícia. Então, ó, eu sei se todo mundo que tá aqui desde o começo ouviu.
Mas essa live aqui é para tirar dúvidas de vocês, para ficar mais pertinho de vocês, mas também para avisar que amanhã a gente vai liberar a primeira aula aí do nosso treinamento totalmente gratuito. Olha que maravilhoso, né? Que é o treinamento do consultório dos sonhos, então um treinamento para consultório psicopedagógico. E para isso, o que vocês precisam? Estar lá no meu Telegram, tá bom? Se você não tem Telegram e fala, Dani, eu não tenho condições de instalar o Telegram, meu celular não cabe mais nada, gente, apaga alguma coisa lá, tá? Apaga uma foto, apaga o iFood, apaga alguma coisa que vocês puderem, instalem o Telegram, porque é um canal maravilhoso, ele funciona bem como o WhatsApp, e aí vocês conseguem entrar lá no meu canal, tá bom? Porque por lá eu vou liberar as aulas para vocês gratuitas que vão iniciar amanhã, é terça e quinta nessa semana. E na semana que vem, novamente, terça e quinta, tá bom? E por lá no Telegram eu vou abrir para perguntas, então, né, não teria como eu responder vocês se não fosse por lá. Mas aqui a Cris tá me perguntando sobre o horário, tá? A aula vai ser liberada amanhã cedo, não sei muito bem a hora, porque é meu irmão que faz essa parte aí pra mim, né, do marketing e tal. Mas vai ser amanhã de manhã, fiquem tranquilos, porque a aula vai continuar, como vão ser 4 aulas, então você vai conseguir voltar lá, reassistir durante essas 2 semanas, tá? Agora, passando essas 2 semanas, as aulas serão tiradas do ar. Então, gente, vocês precisam estar atentas e avisar as amigas de vocês também, né? Chama as psicos aí, joga nos grupos. Porque, e aproveitando em grupo, gente, eu queria falar uma coisa com vocês. Eu espero que isso bata no coração de vocês da forma correta, tá? A gente tem sofrido muito com os grupos de WhatsApp, liberando os materiais, né, que são pagos. Eu entendo, tá, de maneira profissional, eu entendo que muitas vezes a gente não consegue comprar tudo, e que ajudaria, né, você ter aí livros liberados, enfim, em PDFs e tal. Mas, gente, é o seguinte, para nós, né, eu que sou produtora de conteúdos, isso faz, assim, um mal muito grande pra gente, né? Eu já recebi de muitas meninas prints de grupos, tá? Entregando os meus materiais, né? A minha apostila que é paga, o meu e-book que é pago, e assim, liberando, né, a rodo. Então, eu queria pedir para vocês encarecidamente, não só pelo meu material, mas pelo material de todo mundo, sabe? Nós trabalhamos com educação, gente. E não tem como você trabalhar com educação e não ter educação. Então, eu queria pedir, assim, encarecidamente para vocês, por favor, parem de ficar dispondo materiais pagos, até porque temos uma lei que pode fazer o que com vocês? Processá-las, tá? Eu tenho recebido de forma particular as meninas que me seguem, enfim, né, que gostam do meu trabalho, tenho mandado print com nomes e tal, né, de meninas que estão fazendo isso. E na lei vocês podem, né, pegar até 1 ano de cadeia. Então eu acho que por respeito a nós e por respeito a vocês, tá bom? Como direito do consumidor e tal, vamos, gente, ter educação, porque nós somos da educação, né? A gente ensina o correto e faz o incorreto. Aí não dá muito certo, tá bom? Então, assim, tô aqui, não estou repreendendo vocês de forma alguma, até porque cada um é livre para fazer o que quiser, mas pra mim, assim, a gente tem tido muitos prejuízos em relação a isso. Eu me sinto muito mal em confrontar, tipo assim, eu poderia mandar mensagem pra pessoa, olha, por que você está divulgando meu material? Mas eu me sinto muito mal em ter que fazer isso, né, por amor, por respeito, por carinho que eu tenho a vocês. Então eu quero pedir, assim, essa ajudinha, tá bom? Se você fazia isso nos grupos, repense 2 vezes, tá bom? Pense na profissional e pense também na lei que você pode ser enquadrada. E também quero pedir para você que tá nos grupos aí, tá vendo a galera postando e colocando, chama a administradora do grupo, dá um toque nela, sabe? Vamos nos fortalecer como profissionais. Tem materiais que são ok serem liberados. Então, tem materiais em PDFs que a gente pode liberar e tudo bem. Mas tem outros que não, né? Então, a gente precisa pensar, tá bom? Por favor. Mas é um recadinho aqui.
Vamos voltar. Deixa eu ver aqui. A Cris, como está o atendente com o coronavírus? Olha, eu não tô atendendo essa semana, tá? A gente conversou no consultório e nós já decidimos que essa semana vamos esperar, porque aqui na minha cidade, né, em Campinas, nós temos casos próximos aqui. Então o prefeito soltou uma liminar sexta-feira à noite pedindo, né, o recolher das crianças, o nosso também como adultos, né? As escolas aqui estão parando na minha cidade, as universidades já pararam. Então, como prudência, eu achei melhor parar essa semana, né, e aguardar aí as recomendações do ministro da Saúde aqui na minha cidade, e aí a gente vai ver como vai ser a semana que vem. Ana Maria, já fui mal interpretada por levantar a bandeira em um grupo. Ana Maria, tem uma frase que eu ouvia muito quando eu estava trabalhando em escola, que aí eu aprendi com uma coordenadora lá. Ela me dizia assim: Dani, prego que se destaca é martelado, tá bom? O que isso quer dizer, Ana Maria? Todo mundo que tenta se destacar dentro de uma grande maioria vai ser martelada. Mas aí, o que sustenta as nossas atitudes? Se você sabe que a sua atitude está sendo correta, não importa você ser martelada, tá bom? O que importa é a sua paz de espírito e estar fazendo aquilo que você deveria fazer, tá bom? Então, pensa nisso. Deixa eu ver. Tem uma colocação. Deixa eu ver. Vejo muito em grupos pedindo material para trabalhar com TOD, autista, etc. Acho errado. E também fazem colocações dos transtornos como se fossem tratar o transtorno. Pois é, exatamente isso. Perfeito. Você, Andréia, perfeito. A gente tá tendo um erro muito grande, pessoal, como profissão, que é o seguinte, e eu recebo isso o dia inteiro. Qual material eu uso para TDAH? Gente, não é material, tá bom? Antes de ser material, você precisa entender o que é o transtorno. E além disso, você tem que entender o que aquele paciente, tá bom, precisa. De repente, o meu TDAH é diferente do seu TDAH, né? Porque a gente tem níveis de TDAH. A gente tem o TDAH desatento, hiperativo, tipo combinado. A gente tem comorbidades que podem vir juntas. Tem tantos fatores que não dá para pensar em um material que vai trabalhar com todos iguais. Se a gente estiver fazendo isso, a gente está nivelando todo mundo a uma mesma queixa. E o consultório, a psicopedagogia, ela não trabalha com isso. Ela trabalha com a avaliação individualizada, para que a gente possa depois, né, trabalhar as intervenções de forma individual também, tá bom? Então, pensa nisso. Como trabalhar crianças com paralisia, né, com PC. Dani, é o seguinte, não sei se é Dani seu nome, mas vamos lá. Eu tive contato com PCs apenas no meu estágio, tá? Eu não atendi, não fiz intervenções, avaliações em consultório. Eu já fiz supervisões, né, de meninas que atendem, então eu tive uma experiência aí como supervisora. Mas na prática em si, eu nunca trabalhei, tá? Mas eu acho que a gente precisa trabalhar aí, pensar também nessa criança, né? Quais são as áreas que estão realmente afetadas. Então, se ela não fala, tá? Eu acho que a gente precisa trabalhar dentro de uma perspectiva sonora. Então, a gente pode trabalhar primeiro aí com o ouvidinho, né? Então, a gente trabalhar os sons com essa criança. Ele precisaria de uma fono, obviamente, para trabalhar essa parte. E se ele não tiver a fala, a gente pode trabalhar com ele, né, com fichinhas, né, para auxiliar na fala, desenvolver o balbuciar da criança. É um trabalhinho de formiguinha, tá? Dani, você se sente totalmente segura após 8 anos? Pergunta legal, acho que eu nunca recebi essa pergunta. Olha só, Valéria. São 8 anos de consultório, né? E são 4 anos como supervisora. Eu atendo em média por ano 100 profissionais, tá? Do Brasil. Então, imagina, né? Já lidei com muitas coisas. Agora, se você me falar, Dani, você se sente totalmente segura, como foi a sua pergunta? Eu vou te dizer que não, tá?
É claro que hoje eu tenho uma segurança bem legal, porque são 8 anos na atuação, como supervisora, enfim. Mas a gente tem, eu acho que o ser humano ele é muito singular, né? A gente tem sempre casos novos no consultório, casos que você nunca viu, transtornos novos, sintomas que você também não sabia lidar, situações familiares que você nunca viu. Então, nesses momentos, dá um pouquinho de insegurança. Mas, para vocês que não sabem, tá? Eu sou cristã. Então, eu tenho uma ligação muito forte com Deus e eu acredito que... né? Tenho certeza que Ele é o autor da sabedoria. E quando eu me sinto insegura, em certos casos, eu né, paro ali, oro e peço para o Senhor me dar sabedoria e clareza sobre aquela situação. E eu acho que nesse momento, não lembro agora o nome de quem me perguntou, Valéria, nesse momento, a fé me ajuda muito, tá? Porque eu tenho certeza de que Deus vai me encaminhar, Ele vai me ajudar naquele caso, porque Ele tem muito mais interesse em ajudar aquela família do que eu mesma, né? Então, nesses casos de insegurança, a fé me ajuda muito, tá bom? Mas, claro, eu acho que a gente vai sempre se sentir insegura porque coisas novas sempre vão acontecer. Hoje, com 8 anos, eu tenho uma insegurança. Talvez daqui 1 ano eu vou ter outras inseguranças, né? Mas é importante, assim, entenda. A gente vai conhecer coisas diferentes, mas medita, estuda, né? Busca outros profissionais aí para te ajudar e confie na sua capacidade profissional. Bom, acho que vai acabar o nosso tempo aqui de live, porque a live cai, né, depois de 1 hora. Mas resumindo, nós estamos aqui em 70 pessoas e eu tô muito feliz em conversar com vocês numa segunda-feira, porque como eu falei, né, eu tenho um horário bem puxado aí do consultório. Essa semana vou estar parada porque temos a questão do coronavírus, tá bom? Vamos ser prudentes com as nossas crianças, tá? Eu acho importante que a gente pense não só, né, na área de risco que nós sabemos que temos, mas que a gente se preocupe um pouquinho, porque assim, eu ouvi muitas meninas, se eu parar eu perco dinheiro. Gente, eu também estou perdendo, tá? Eu tenho meu consultório para pagar, eu tenho secretária, eu tenho todas as minhas contas, mas o que eu preciso entender? Que eu preciso pensar na vida, né? E aí a vida, ela está acima do dinheiro. Então, se a cidade de vocês estiver com risco, tá bom? Não espera alarmar, tranquilo, é o momento. A gente vai ser ressarcida depois, tá bom? E voltando a avisar vocês aqui, ó, atenção. Amanhã vai ser liberada a primeira aula do treinamento do consultório dos sonhos. Então, são 4 aulas gratuitas para vocês que eu preparei. Quem tá aqui no Insta, já vou falar com o Face, tá? Peraí, gente, mas quem tá aqui no Insta... eu tenho tanto nos meus posts normais, tá? A gente tem o link do Telegram. Também eu vou ter o link do Telegram. Eu vou colocar pra vocês. Acho que vou fazer um postzinho agora também. Então volta depois aqui no meu perfil. Aí é só vocês arrastarem pra cima pra estarem no Telegram, pra vocês poderem assistir as aulas gratuitas e serem respondidas por mim. E o pessoal aqui que tá no Face, tá bom? Eu também já fiz postagens no Face, tá bom? Na minha linha do tempo. Com o link do Telegram para vocês entrarem, tá? E por que a gente faz no Telegram? Para ficar mais fácil de me comunicar com vocês. Essas aulas de treinamento do consultório dos sonhos vão ser 4 aulas que vão ficar 2 semanas no ar. Passaram-se 2 semanas, a gente vai arrancar isso do ar, tá bom? Então, como eu falei, participe. Chame as suas amigas psicopedagogas, divulguem pra mim, me ajudem, tá bom? Divulguem nos grupos aí que vocês estiverem participando de psicopedagogia, tá bom? Tudo que eu faço é com muito carinho, pensando em ajudá-las. E por que eu coloquei o nome, né, do consultório dos sonhos? Porque eu entendo que para ter o consultório dos sonhos, eu preciso ser uma profissional dos sonhos dos meus pacientes. E vocês aqui, ó, 70 pessoas que estão aqui, vocês precisam ser o profissional dos sonhos das crianças, das famílias, tá bom? E para isso, a gente precisa crescer, né? E por isso que eu estou aqui, para ajudá-las a crescer, tá bom?
estão me perguntando como entrar no Telegram. O Telegram é um aplicativo que vocês baixam no celular de vocês, funciona como um WhatsApp. E aí você só vem aqui no meu link e já cai direto lá, tá bom? Então procura aí no baixar do seu celular o Telegram. Tá bom, pessoal? Alguém tem alguma dúvida do treinamento de amanhã? Tem alguma pergunta específica? Como pegar a aula, como assistir a aula, como entrar no Telegram? Ah, e vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero ver muitas mãozinhas pra cima agora, tanto no Face como no Insta. Quem vai estar comigo amanhã participando da minha aula? Levanta a mão, ó. Quero ver todo mundo levantando a mão. A Gisele colocou: obrigado por compartilhar as suas experiências e conhecimentos. Te admiro muito, obrigada. Feliz, olha lá. Isso, gente, levanta a mão. Porque amanhã eu tô aqui com o coração, ó, contando as horas pra liberar a primeira aula pra vocês e ver o que vocês vão achar também, né? Isso aí, ó. Coloca todo mundo, o pessoal aqui do Face, ó. Coloca a mãozinha pra cima pra dizer que vão estar lá. O pessoal tá pondo joinha. Aê, muito bem, muito feliz de ver vocês. A Juliana, o horário. Juliana, a gente vai liberar amanhã pela manhã, tá? Mas ele vai ficar 2 semanas aí no ar, então você pode assisti-lo. Aí, ó, eu vou, já entrei. Muito bem, gente. Vocês não fazem ideia. Eu sei que eu não conheço vocês pessoalmente, né? A grande maioria de vocês. Mas eu me sinto, assim, muito abraçada por vocês, né? Por todo o carinho que eu recebo. E o esforço que eu me dedico na carreira para ajudá-las, né? Eu vejo que é recompensado com o carinho de vocês. Então, eu só desejo sorte, né? No trabalho de vocês. Sorte na carreira. Não desistam, sabe? Nós precisamos nos fortalecer como carreira. Então, não vamos desistir. E o que eu sempre falo, trabalho de consultório é servidão. A gente tá lá para servir famílias. A gente tá lá para tentar, né, resolver o problema da família. A família chega no consultório angustiada, perdida, e a esperança delas são vocês. A esperança delas sou eu, né? E por isso que nós precisamos ser profissionais dos sonhos daquela família. E até fico emocionada aqui. E por isso que eu coloquei o nome do nosso treinamento como treinamento do consultório dos sonhos. Porque eu entendo que se eu for uma profissional dos sonhos, se vocês forem profissionais dos sonhos, essas famílias vão ser ajudadas por nós. Né? Então a gente precisa firmar a nossa carreira nisso, tá bom? E então eu espero vocês nesse treinamento amanhã. E também, né, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar. Nem sempre eu consigo responder tudo, mas eu vou tentar, tá bom? Boa semana pra vocês, que Deus abençoe a todos. E eu espero vocês lá pra gente poder conversar e ficar mais pertinho, tá bom? Obrigada, pessoal. Beijos. Tchau, pessoal. Aqui do Face. Eu quase nunca estou com vocês online, né? Tô sempre mais aqui no Insta. Mas agradeço a participação de vocês, o carinho. Lembrando, tá bom? Vocês podem entrar aí, se vocês tiverem dúvida, né? De como acharem o link do Telegram para o nosso treinamento. Vai aí no meu perfil que vocês vão encontrar, tá bom? Eu desejo também uma boa semana para vocês. E aguardo vocês nesse treinamento amanhã. E quando der, eu volto aqui essa semana que eu estou em casa, né? Por causa do coronavírus. Eu vou tentar voltar e me comunicar mais com vocês, tá bom? Beijos, Deus abençoe a todos.